Direto ao assunto, hoje estou na minha casa e você sabe que em casa a gente fica mais à vontade, além de mais à vontade, a gente fica mais aberto, né? Para falar com mais detalhes, ser mais cirúrgico nos assuntos que nós temos tocado nesses últimos dias. Amém? Meu nome é Pastor Aldemar Costa, sou recifense, passei meu maior período ministerial em Juazeiro da Bahia, entre Juazeiro da Bahia e Petrolina. Comecei em Recife e também em São Paulo, e novamente pela segunda vez estou em São Paulo. A qualquer momento eu vou estar dando meu testemunho, desde o ventre da minha mãe até agora, onde eu cheguei. Mas por enquanto Deus está me levando a falar de um assunto muito sério que ele tratou com seus discípulos, né? Nada mais, nada menos do que seus discípulos, sobre o contexto escatológico da vinda do Senhor Jesus, dos últimos dias, né? Que apareceria falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. E com pouquinhos que o Espírito Santo nos deu a oportunidade de aprender com ele, então a gente que é de Deus, o coração queima para a gente repartir, né, com os irmãos. E um fato muito importante é que eu não saio dessa cena, né? Eu não saio dessa cena, desse cenário, né? Porque eu tenho que ser semelhante a Paulo, pregar, ensinar e viver, e não cair depois naquilo que a gente está ministrando. Hoje eu tenho mais um pouquinho de maturidade. Eu falei até para uma pessoa, né, que eu nem conhecia quando eu fui para o trabalho, e eu falei para ela, eu queria voltar a ser mais novo, mas não com a cabeça que eu tinha, mas com a maturidade que eu tenho hoje. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus não está preso nem no tempo, nem no espaço, nem no território geográfico, de maneira nenhuma. Ele sabe de todas as coisas. Então, nós temos tocado muito no assunto, irmãos, do exílio, né? Como Deus está falando conosco sobre o exílio, né? E eu quero tocar agora muito sobre o profeta falso e o profeta verdadeiro, que eu já falei, mas hoje a gente vai ter uma expansão, uma visão panorâmica melhor, tá? Vai ter um entendimento melhor em nome de Jesus, né? Que o Espírito Santo nos ajude. Veja bem, Ananias, o profeta, no capítulo 29, que nós estamos batendo forte, né? E o profeta Jeremias, né? Que no 29 ele manda uma carta para os que estão no exílio e manda para todo tipo de pessoa. Manda para os sacerdotes, manda para os que fazem arte, os ferreiros, para todo mundo. Você vai ver lá no capítulo 29, no início, né, até que ele pede para que todos, mesmo no exílio, continuem com sua identidade. Né? Continue com a sua identidade. Eu até falei sobre a pastora Gisele, que pregou uma mensagem muito linda, né, da igreja Família e Reino, da qual eu estou congregando, né? Quando eu digo congregando, é porque eu ainda não estou cooperando, né? Eu ainda não estou cooperando em termos de serviços, né? Eu me acho ainda apto agora, nesse momento, de receber, né? Eu estou naquela fase de buscar a Deus em primeiro lugar, seu reino, sua justiça, para depois começar a dar fruto, né?
E meus frutos eu estou dando assim. Eu, na live, dando uma Bíblia para um, dando uma Bíblia para outro, pregando para um, pregando para outro, seja no serviço, seja onde for. É como a palavra de Deus diz, pregar em todo o tempo. Tá? Então, não estou preocupado com o resultado, estou preocupado em dar fruto. Porque quem está preocupado em dar resultado não dá fruto, mas quem dá fruto tem resultado. Não é verdade? Então, voltando ao assunto de Ananias e Jeremias, a gente vê, né, que Ananias, ele pregava o que o povo queria ouvir, né? Ananias era um falso profeta que pregava, ensinava tudo aquilo que o povo queria ouvir. Ele tinha, claro, suas vantagens dentro dele, seus interesses para fazer isso, que ninguém faz nada para que não haja se ele não tem um plano, não tem um projeto, não tem, então ele já estava contaminado, não é, a fazer isso. E uma das coisas, né, mais terríveis é quando você se torna uma pessoa dentro do contexto da heresia, um apóstata, né? Porque eu sempre falo que o pior ladrão que tem não é o ladrão de banco. Tá errado, tá. Não é o ladrão de carro forte. Tá errado, tá. Não é o ladrão de celular. Tá errado, tá. Claro que tá. Né? Para Deus não existe pecado grande ou pequeno. Todos nos separam dele. Mas para mim, o pior ladrão é o ladrão de consciência. É. É aquele que consegue roubar, né, o maior tesouro que muitas vezes é plantado em você, que é a palavra de Deus. Né? E às vezes o diabo consegue isso porque está escrito isso na parábola do semeador, da semente que caiu no meio do caminho, que a pessoa se alegrou, mas não chegou nem a crer, e ele se aproveitou dessa brecha e roubou, né? E roubou aquela semente dessa pessoa, que não chegou nem a crer. Se alegrou, esqueceu até dos pecados. Mas daqui a pouco vem o diabo e lembra, tu vai deixar isso, vai deixar aquilo outro. Então a pessoa decidiu, o livre-arbítrio, né? O poder da decisão, decidiu seguir outro caminho, ou o mesmo caminho que estava, pecaminoso. Tem um segundo que caiu num solo rochoso, né? Que foi por pouco tempo. É aquela pessoa que vai para a igreja, até se batiza, né? Mas não se deixa ser discipulado, consolidado. Não tem raiz em si mesmo. Então, na primeira prova, na primeira tentação, então ela dá mais ouvido às pessoas que não são nascidas de Deus, ou que são nascidas de Deus, mas também estão semelhantes a ela, porque os semelhantes se atraem, né? Então, termina se desviando. E tem a terceira. A terceira pessoa é aquela que está na igreja, não é? Se batiza, permanece na igreja, mas não consegue até absorver as verdades, a pregação tal, mas não consegue ter atitude de praticar, né? De ter aquela atitude de amar a Deus sobre todas as coisas, de carregar a sua cruz, de negar-se a si mesmo, não é? E sair daquele nível de água que está no tornozelo para ir para o joelho, depois para a cintura, né? Talvez até para o pescoço e depois mergulhar de vez. Então essa pessoa não tem essa perspectiva. Ela está envolvida com as coisas deste mundo, né? Como naquela época de Noé, que estava todo mundo distraído com casamento, com vendas, com compra, mas não levava a sério a palavra que Noé pregava todos os dias. Eu acho que mais de 100 anos pregando todo dia. E quando veio o dilúvio aí, foi tarde demais, né? Então é a pessoa que está dentro da igreja, mas está sendo
furada, foi a semente que caiu entre os espinhos. E o mundo, está furando para que ela não dê fruto. Né? Não estou falando de resultado, estou falando de fruto. Né? Porque até Moisés, quando Deus, né, mandou ele falar com a rocha, ele muito nervoso, né, ele feriu a rocha, saiu água, saiu. O povo bebeu água? Bebeu. Aí eu pergunto uma coisa a você, Moisés entrou na terra prometida? Não. Então tem muitas coisas aí funcionando, não é? Mas que Deus já saiu de lá faz tempo, não tem nada a ver com isso. Por causa da rebeldia, da desobediência, desses espinhos, né? Então, veja bem, eu quero ser bem rápido aqui, porque eu quero aplicar em minha vida e na sua, dentro do contexto do Novo Testamento, né? Aplicar para os dias de hoje. Então, Jeremias pregou a verdade. São 70 anos. São 70 anos. É um remédio amargo, Abacuque não entendeu. Pode ler o livro de Abacuque. No início ele não entendeu, depois ele entendeu. Aí depois que ele entendeu, ele disse ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que não haja animais nos currais, vacas, gados. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Aí sim, aí ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse, e um modelo para todo o povo que estava no exílio, aonde Deus queria que eles chegassem também. Aí veja bem, esse problema era só naquela época? Não, não era. Porque na verdade a essência de Deus, o amor de Deus está em 29:11 de Jeremias, que diz, olha, eu tenho pensamento bons para vocês, não pensamento maus, pensamento de paz, para dar o fim que vocês desejam. Porém, existe a minha participação, que é essa, mas existe a participação de vocês, que é reagir também. Reagir diante dessa rebeldia, reagir diante dessa desobediência, dessa idolatria, dessa desobediência de não deixar a terra descansar no 7º ano, entendeu? Aí veio o inimigo, né? Nabucodonosor já tinha feito a primeira leva, a segunda, a primeira pelos caldeus, a segunda pela Babilônia e a terceira pela Babilônia. A terceira foi a pior, que destruiu o templo, derrubaram os muros, queimaram as portas, né? Mas mesmo assim Deus estava no controle de tudo. Jeremias não foi para o exílio, mas Ezequiel foi. Não ficou sem ser pastoreado o povo de Deus. Tudo no controle. Você pode estar passando o pior momento da sua vida agora, mas pode ter certeza de uma coisa, Deus está no controle de tudo. Está tudo bem organizado. Se você reagir segundo a vontade dele, boa, agradável e perfeita, você pode ter certeza, você vai vencer. Porque triunfalismo é quando a pessoa prega que só Deus faz e você não precisa fazer nada. É só esperar. Esperar não tem muito valor. O que tem valor é esperar com paciência, como Davi disse no Salmo 40. Esperei com paciência. Esperar é uma coisa, com paciência é outra. Por quê? Porque quem espera com paciência não deixa de orar, não deixa de ler a Bíblia, não deixa de ir para o Santo dos Santos, tem fome e sede de Jesus, né? Não é perfeito, porque Paulo mesmo disse, não digo que alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Eu quero mostrar para vocês aqui o Gálatas capítulo 4, a partir do verso 16. Olha o que Paulo diz a respeito do falso profeta. Olha só. E do povo que deixou de acreditar na verdade de Paulo para acreditar nesses falsos apóstolos. Tá? A gente vai ler Bíblia agora, veja bem. Tornei-me, porventura, vossos inimigos? Capítulo 4, versículo 16. Por vos dizer a verdade?
Paulo está fazendo uma pergunta. Poxa, eu me tornei inimigo de vocês só porque eu falei a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastá-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ele está dizendo o seguinte: olha, os que estão enganando vocês, os que estão com um zelo falso, né? Estão querendo afastar vocês de mim através de um ensinamento torto, errado, uma doutrina errada. Tudo isso para que você, por causa do zelo de vocês, o zelo de vocês, nada mais, nada menos do que 100% de interesse, não naquilo que eles eram, mas naquilo que eles tinham. Tá? Se tem uma coisa muito forte no falso profeta, é que ele não consegue esconder isso, né? Não consegue esconder isso. De mim, não. Não sei de você. É por isso que a gente tem que ter percepção aguçada, tem que ser discernimento, tem que ser igualzinho à igreja de Efésio nesse aspecto. De conhecer quem é e quem não é líder, falso pastor, falso apóstolo. Dê uma lidinha lá no capítulo 2 de Apocalipse, que você vai ver que a igreja de Efésio, eles detectavam de longe quem era falso líder. E a igreja tem que ter isso nesses últimos dias. Se não tiver, a única coisa que pode fazer com que eu e você, que estamos firmes em Jesus, cair, é o falso ensinamento. Ok? É o falso ensinamento. E vem justamente daquelas pessoas que a gente menos espera. Cuidado. Aí diz aqui, é bom ser sempre zeloso pelo bem, porque eles estavam, os falsos profetas, pelo mal. E não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ele está dizendo, eu estou perplexo a vosso respeito, porque aquilo que eu ensinei, vou ter que ensinar novamente até Cristo ser formado em vocês, porque os falsos profetas enganaram vocês. Eu não estou acreditando, estou perplexo. Para mim, vocês estavam firmes. Para mim, Cristo já tinha sido formado em vocês. Eu estava tranquilo, agora eu estou perplexo. E ele estava com uma ira santa contra o povo de Gálatas, tão grande, que ele disse, eu queria estar aí presente para ter um tom de voz até mais forte. O que isso quer dizer? Que tem hora que a gente, como pastor verdadeiro, porque quem não deve não teme, tem hora que a gente vê que a coisa está passando do limite, e se você não tiver o cajado né, na mão, porque tem um cajado e tem a vara. Você tem que ter o cajado para trazer a ovelha e tem que ter a vara para bater. Mas não é bater com raiva, com ira, com o coração cheio de ódio, não. É bater exortando, repreendendo, admoestando, para que a ovelha entre num caminho certo, para que Cristo seja formado nela. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios. Olha o que ele diz aqui. Isso é muito forte. Segundo Coríntios, capítulo 11, a partir do 5. A partir do 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Olha só. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento.
porque estavam falando mal dele, porque ele não sabia falar, os falsos apóstolos. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Quer dizer, já naquele tempo as pessoas colocavam mais fé, acreditavam mais fé naqueles que tinham um patamar aquisitivo melhor, né? Mas aqueles que eram humildes, feito hoje, né? Eu sou um pastor humilde, eu sou da quebrada, né? Eu sou um pastor humilde, sou bacharel em teologia, sou pela FATEM, né? Com meu apóstolo Antônio, com minha apóstola Mirinalva, minha esposa também, mas somos humildes. Nós moramos aqui em Jardim Poranga, na quebrada, né? Mas será que eu estou tendo o valor, né, que eu realmente deveria ter, segundo os olhos de Deus, das pessoas que deveriam me dar valor? Só porque eu sou humilde? Só porque eu moro no Jardim Poranga? Só porque eu moro na quebrada? Hã? Não estou chamando os outros de falso, não. Estou dizendo, será que nós, humildes, estamos recebendo o verdadeiro valor? Porque Paulo não estava. Né? Paulo não estava. Ou tem que passar um paninho melhor na maçã para ela ficar brilhando, para ser mais atrativa? Dá licença, viu, irmãos? Aí, ó. Olha o que diz aqui. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Razão? É porque não vos amo. Deus o sabe. Mas o que faço, o farei. É para cortar ocasião àqueles que a buscam com intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos. 2 Coríntios 11:13. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Transformando-se. Não Cristo transformando, transformando-se. Né? É pessoal. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, porque os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Meu Deus do céu. E o fim deles será conforme as suas obras. Eu vou falar uma verdade aqui para terminar essa parte aqui, porque já está passando da hora. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente que diz, olha, o apóstolo Paulo fazia tenda, era o ofício dele, não era pesado para a igreja. Mentira! Sabe por que ele voltou a fazer tenda? Vou falar para você que era a única forma de provar para o povo que o verdadeiro amor não estava atrás do zelo deles. Ele estava dizendo, eu não amo vocês por aquilo que vocês têm, eu amo vocês por aquilo que vocês é. E a única forma de provar isso é voltando a fazer tenda. E qual era a vantagem de fazer tenda? Nenhuma. Pessoalmente falando, nenhuma. Por quê? Porque em vez de estar fazendo tenda, ele deveria estar visitando o povo, pregando o povo, anunciando a palavra. Né?
Tem muitos pastores que estão trabalhando fora aí porque a igreja não reconhece isso. E está errado. No capítulo 6, quando disseram, olha, tem que ajudar as viúvas, tem que, de Atos dos Apóstolos, tem que ajudar isso, tem que ajudar os pobres e tal. O que foi que os apóstolos disseram? Olha, vamos agora escolher homens de Deus. Vamos escolher homens de Deus para serem diáconos. Porque nós vamos se dedicar à palavra e à oração. Né? Aqueles que foram chamados por Deus verdadeiramente, ele tem que se dedicar à palavra e à oração, meu irmão. Não tem nada mais rico do que isso. Mais importante do que isso. Entendeu? Paulo estava fazendo tenda porque a única forma de provar que ele era verdadeiro e os outros era falso é que nessa renúncia ele estava provando, olha, eu amo vocês por aquilo que vocês é e não por aquilo que você tem. E para terminar, porque a gente não pode ser nem 8 nem 80. Timóteo, capítulo 5, versículo 17, dá uma olhadinha aí. Não estou falando aqui nem 8 nem 80, nem de mercenário e nem de crente miserável. Eu estou falando aqui de um equilíbrio chamado moderação. Olha aqui, ó. Devem ser, 1 Coríntios 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que no grego, pastor, presbítero, bispo, é a mesma palavra. Apacentador e administrador de vidas, de pessoas. Está dizendo aqui que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam da palavra e no ensino. Pois as escrituras declaram, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Nem 8, nem 80. Oração e a palavra é o alvo principal de Deus para aqueles que são chamados. Amém? Não estou falando de pastores e líderes preguiçosos, não. Estou falando de guerreiros que realmente pregam, oram e partem para cima. Tá? Que todo dia está lá dando um beijinho nos pezinhos de Jesus antes de fazer qualquer coisa, lá no Santo dos Santos. Não se acomoda no santo lugar, não. O negócio dele é Santo dos Santos. É comunhão com Deus e depois partir para a prática, para a atitude. Amém? Cuidado para que ninguém vos engane. Seja igual ao povo de Bereia, que está escrito lá em Atos, capítulo 19, 18. O povo de Bereia, Paulo pregava, eles estavam lá, ó, buscando nos pergaminhos, é verdade, conferindo, tal. Deixar de ser preguiçoso. A gente tem que ler a Bíblia, né? Tem que estudar, tem que interpretar e tem que buscar referências, comentários, né? Fazer como eu estou fazendo aqui agora. A televisão Smart está aqui, mas eu estou buscando, estou escutando a palavra de um, de outro, estou buscando estudo para ficar atualizado. Estamos nos últimos dias, tá? E o alvo de Jesus é vida eterna, mas antes de chegar lá, no céu, você pode ter certeza que eu tenho que estar preparado para morrer por ele. E você também. E se você estiver alimentando mais a carne, você não vai ter coragem de morrer por ele, não. Agora, se estiver alimentando o Espírito, estiver no pezinho dele todo dia, no Santo dos Santos, você vai ser igual a Estevão. Eis que vejo os céus abertos, os anjos subindo e descendo, e o próprio Jesus à destra do Pai. Ele morreu vendo a glória de Deus, nem sentiu dor. E entrou no paraíso.
Seja um crente fiel. Deixa ninguém roubar sua coroa, não. Não deixa, não. Está chegando a hora. E não tardará. Jesus Cristo, Senhor da glória, do qual nós somos apaixonados por Ele, está chegando. Mas antes disso, vai haver um grande avivamento. E eu estou nessa. E você?